galerinha do 8º ano. O vídeo de hoje é sobre as rebeliões na América Portuguesa, no Brasil. Bora comigo então estudar os movimentos pré-independência do Brasil? Hoje vamos falar das rebeliões na América Portuguesa, mais especificamente no Brasil, certo? Mas antes nós precisamos relembrar aí sobre as formas de colonização que existiam. Existia a colonização de povoamento, né, que o próprio nome já diz, o ideal era povoar essas colônias. Um exemplo disso que nós já falamos foi no norte das colônias inglesas, né, que se tornaram independentes, aí as colônias inglesas, e deu origem aos Estados Unidos. Foi uma colônia de povoamento, que era baseado no trabalho livre. Bom, já as formas de colônia de exploração, que foi a forma utilizada por Portugal e Espanha, e também nas colônias da Inglaterra no sul, era baseada na monocultura, cultivo de um produto só, voltado para a exportação, na grande propriedade, latifúndio, né? E no trabalho escravo. Esse tipo de colonização, de exploração, foi adotada no nosso Brasil pelos portugueses, que tinha como base o Pacto Colonial, em que a colônia, ou seja, o Brasil, só podia comercializar com a metrópole, Portugal, certo? E os produtos que a colônia vendia para a metrópole seriam de preço baixo, e o que comprava seria um preço elevado. Tiveram aí vários movimentos antes da independência, certo? No período colonial, contra os portugueses. Tiveram os movimentos nativistas, que eram aqueles movimentos que eram contra o domínio de Portugal, mas eles ainda não propunham o ideal de independência, de se separar de Portugal. Exemplo dessas revoltas é a revolta de Beckman, em 1684, que aconteceu no Maranhão. Foi uma revolta de fazendeiros, liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, contra a Companhia do Comércio do Maranhão, porque eles monopolizavam o comércio, porém eles não forneciam os produtos que os colonos necessitavam, e algumas vezes, né, eles passavam fome, não forneciam escravos, e também contra os jesuítas, que se opunham à escravidão indígena. E esse movimento ele foi derrotado, porém a Companhia aí do Comércio Maranhão fechou. E a Guerra dos Mascates, em 1710 a 1711, em Pernambuco. Foi uma revolta entre senhores de engenho de Olinda contra os comerciantes portugueses de Recife, que defendiam a emancipação, a autonomia de Recife. Os comerciantes portugueses tiveram o apoio da coroa portuguesa, né, e ganharam aí essa guerra e conseguiram a autonomia de Recife. Tá, é uma figura de um mascate, de um comerciante português e os seus escravos. A Guerra dos Emboabas, de 1708 a 1709, em Vila Rica, foi um conflito entre os bandeirantes paulistas, né, que haviam descoberto as minas de ouro em Minas Gerais, contra os portugueses, que também queriam o direito de explorar essas jazidas de ouro. Esses portugueses foram chamados pelos paulistas de emboabas, que o significado é pata peluda. Por quê? Eles se vestiam de uma forma diferente, né? Usavam calças e sapatos. Mas no final das contas, Portugal venceu, né, essa luta aí contra os paulistas e criou a capitania de Minas Gerais. Aí está uma figura representando a Guerra dos Emboabas,
Outra revolta é a revolta de Filipe dos Santos, em 1720, em Vila Rica. Foi contra a taxação das casas de fundição. Por quê? As casas de fundição foi um meio que a coroa portuguesa encontrou, né, de que os colonos, que os mineradores não roubassem ouro da coroa, porque era cobrado o quinto, né, o 20% do ouro que era extraído, e aí eles escondiam esse ouro em imagens, né, de santos católicos, o chamado Santo do Pau Oco. E para impedir esse contrabando, criou-se as casas de fundição para fazer fundir o ouro, ele, né, se tornar em barra, colocar o selo da coroa, e todo o ouro que não fosse quintado pela casa de fundição e não recebesse o selo da coroa era tido como contrabando. E aí então foi contra essa criação da casa de fundição, contra esses impostos, o Filipe dos Santos, o líder dessa revolta, né, ele foi esquartejado. Bom, teve também os movimentos emancipacionistas ou separatistas que defendiam a independência do Brasil, né? Inspirados lá nos ideais do iluminismo, de liberdade, de igualdade de direitos, inspirados na Revolução, na independência dos Estados Unidos e também na Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, em 1789, que foi justamente por causa dessa cobrança desses impostos sobre o ouro. Então, esse movimento foi um movimento da elite mineradora, porque o ouro estava se esgotando e aí os mineradores não estavam conseguindo tirar os 20% para a coroa. Então, a coroa criou um outro imposto, a derrama, que seria essa cobrança compulsória, onde eles iriam pagar esse quinto atrasado, né, que daria cerca de 1.500 quilos de ouro por ano. E como eles não tinham ouro para pagar, muitas das vezes pegavam os seus bens para pagar a coroa portuguesa. Isso era obrigatório. Um dos líderes, né, foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Teve outros líderes, tá? A figura, o quadro do Tiradentes, Joaquim Silvério dos Seis e o Tomás Antônio Gonzaga. Bom, tá aí uma sátira, né, criticando justamente o que eu acabei de dizer, que foi um movimento da elite contra esse imposto da derrama, essa cobrança compulsória aí do quinto atrasado dos ouros, que prejudicava a elite mineradora. A população pobre nem sabia o que estava acontecendo, certo? Então foi um movimento de ricos. Bem, o Tiradentes, ele foi o único dos líderes condenado à morte. Muitos historiadores aí acreditam por ele ser aí entre os líderes de uma condição social financeira mais baixa. Esse quadro aqui, ele tem um cunho religioso, certo? Ele representa o esquartejamento do Tiradentes. Veja que coloca ele com o cabelo mais longo, se for ver em outros quadros também, a barba longa, o crucifixo do lado. Ou seja, comparando ele com Cristo, que colocando o Tiradentes como um mártir, que morreu por uma causa, pela independência do Brasil, né? Só que alguns estudos indicam que Tiradentes, ele na verdade não tinha essas características, não tinha cabelo longo, nem barba longa, até porque ele era um militar, certo? Mas o Tiradentes teve o seu corpo esquartejado e colocado parte do seu corpo ao longo do caminho onde ele pregava, o caminho novo, onde ele pregava os seus ideais. A sua cabeça foi exposta em Vila Rica. Para quê? A coroa fez isso para ser um castigo, para servir de exemplo, para dizer para a população o seguinte: olha, não faz isso, não se revolta contra a coroa, senão pode acontecer isso contigo, você perder a sua cabeça. Porém, por mais que a coroa tentou intimidar,
teve outras revoltas depois, né? Tá aí a bandeira de Minas Gerais, a bandeira atual, e a bandeira verde, que era a bandeira dos Inconfidentes, né? Que seria como um projeto de bandeira nacional. A Conjuração Baiana já foi uma revolta, um movimento dos pobres, né? Popular, onde os líderes eles eram negros, mulatos e defendiam a independência e o fim da escravidão. E eles foram presos e mortos, todos eles. Daí a figura dos líderes da Conjuração Baiana, pessoas comuns, populares, certo? Conclusão, galerinha, nós consideramos o seguinte, que quem participou dessas revoltas? Classes sociais variadas, né? A burguesia, a nobreza portuguesa, o povo. Em Minas Gerais, tinham causas comuns nos movimentos que tinham a pretensão de se separar de Portugal, certo? Em Minas e na Bahia. Essas regiões onde aconteceram as revoltas, elas eram contra a dominação portuguesa e contra a cobrança de impostos e algumas de ideais de independência, certo? Nenhuma delas tiveram êxito, foram reprimidas fortemente pela coroa portuguesa. E a Inconfidência Mineira, a gente pode se dizer que é que teve mais êxito, não sucesso, porque ela também foi reprimida, mas êxito porque ela influenciou outros movimentos de revolta. Pessoal, por hoje é só e até a próxima.